Olá! Começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade, há quase 10 anos, de estar aqui com você, trazendo informações precisas e relevantes no dia a dia do nosso trabalhador, de você, trabalhador, de mim, trabalhadora. Hoje eu tenho o prazer de, mais uma vez, conversar com o Fernando Souza, ele que é advogado, faz parte da equipe da Souza Vasconcelos Advogados Associados, e a gente vai falar sobre termo de rescisão de contrato. Seja muito bem-vindo, Fernando, é sempre um prazer falar com você. Olá, Carla, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Vamos começar pelo básico, assim, o que é um termo de rescisão de contrato? A gente estava falando aquela siglinha chata que todo mundo conhece, TRCT, o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Isso é o documento que a gente tem, final, onde se descrevem as verbas que a gente está recebendo quando o nosso contrato de trabalho se encerra. Perfeito. Um contrato de trabalho, ele se encerra apenas no momento da demissão, ou pode ser um termo de rescisão de contrato que não seja necessariamente a demissão, porque ele poderia ser aquele contrato por período e tal. Todos Não, têm. não, o termo de rescisão é quando você rescinde o contrato, quando ele acaba. Existem diversas modalidades de contrato de trabalho, mas eventualmente esses contratos chegam a um fim. E quando chega a esse fim, a gente precisa fazer esse termo, é onde as partes dão quitação com relação aos valores ali devido por aquele tempo que foi trabalhado. Perfeito. O que é obrigatório ter estar detalhado neste documento que é o termo de rescisão? Então, vamos lá. Sempre que o empregador faz um pagamento para o empregado, ainda mais quando a gente está falando na rescisão do contrato de trabalho, ele precisa discriminar todas as verbas que ele está fazendo pagamento. Se ele não fizer isso, a gente diz que está dando um pagamento complessivo. É um pagamento que ele está fazendo de forma extraordinária. Então, a gente tem já um formulário padrão desse documento que você vai precisar dele para poder sacar o teu FGTS, dar entrada no teu seguro-desemprego. Então, ali vem todas as suas informações funcionais, número do PIS, número da sua carteira de trabalho, seu CPF, a data de entrada e a data de saída, se você trabalhou ou não o seu período de aviso prévio, se ele vai ser indenizado ou não. E logo abaixo ali vem todas as parcelas que você está recebendo. Aviso prévio, 13º, saldo de salário, férias vencidas, horas extras daquele último período, etc. Vem ali todo o teu salário, a tua remuneração bruta, a tua rescisão bruta, os descontos são pertinentes, INSS, algum adiantamento que você tenha retirado ali durante o mês, e no final você tem o valor líquido a receber daquela rescisão. Maravilha. A gente está hoje discutindo essa questão do termo de rescisão, porque vira e mexe a gente ouve assim, assinei e tinha alguma coisa errada. Então, para a gente ir passo a passo até chegar na possível coisa errada, antes de pensar na coisa errada, a gente tem que pensar no alicerce dessa história, né? O que é esse Uhum, termo? Quem tem termo? O que ele funciona? E aí a uhum. questão é a seguinte: você falou, mas queria que a gente esmiuçasse um pouquinho. Para cada tipo de contrato de trabalho, existe também um termo diferente, ou oficialmente a gente está falando de termo de rescisão de contrato de trabalho para trabalhadores que estão com CLT, com carteira profissional assinada, que estão ali cobertos, né, pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e aí existe um modelo padrão de termo de rescisão. É isso ou não? Contrato diferente, rescisão diferente. Exatamente, o próprio sigla diz TRCT, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Se você tem um contrato de trabalho, é porque você tem a sua CLT anotada. Então, as regras que vão reger essa rescisão, o preenchimento desse termo, é em função da CLT. De novo, a gente precisa do termo para dar entrada, por exemplo, no seu FGTS. Então, tem um código que você coloca ali da rescisão. Normalmente, quem prepara esse termo é a contabilidade do teu empregador. Existem outras modalidades de trabalho. Nem sempre quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de emprego. Você pode ser um trabalhador autônomo, sem vínculo empregatício com uma, duas ou três empresas, e você também rescinde esse contrato. Então, você vai fazer uma rescisão de contrato. Não é um termo de rescisão de contrato de trabalho, mas você vai fazer a rescisão daquele seu contrato. E como é que eu vou fazer? Depende do contrato que você tem e o que ficou combinado
para se fazer aquela rescisão. Se tem que ter alguma indenização, se não tem, se tem que ter um aviso prévio mínimo para poder rescindir sem multa. Isso quando a gente está falando quando não é CLT, quando são esses outros tipos de contrato. Mas sempre que a gente fala de CLT, eu acredito que seja a maioria, de repente, do público que está assistindo a gente, que é o pessoal do sindicato, etc. Que a gente está buscando. Então, 100% do pessoal tem que ter esse termo de rescisão do contrato de trabalho. Maravilha. O Trabalhador em Foco é um programa de movimento sindical trabalhador. A gente sempre fala da importância do trabalhador recorrer ao sindicato. A gente sabe que até um tempo atrás, a homologação, que é o momento exato, né, da demissão, deveria ser feito no sindicato. E eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: homologação em termo de rescisão do contrato. É lá na homologação que assina esse termo? Então, vamos diferenciar. Você falou que a homologação é a rescisão. Na verdade, não é bem assim. O processo rescisório ele começa bem antes. Ele começa na notificação de dispensa. Nessa notificação de dispensa, você vai dizer se a pessoa vai ou não cumprir o aviso prévio. Vamos supor que ela não vai cumprir o aviso prévio. Ela foi dispensada naquele dia e a empresa tem 10 dias para fazer o pagamento dessa rescisão. Perfeito. A homologação, que hoje em dia não é mais obrigatório, embora alguns sindicatos negociem isso, etc., é quando você faz o pagamento efetivo da rescisão. E você vai ter ciência do valor que você vai receber nessa hora, na hora que te entrega o termo de rescisão. Por isso que é importante você ler bem, porque a gente diz que o termo de rescisão para a empresa ele tem força liberatória. O que é isso? As verbas que ele está te pagando ali e você assina, aqueles valores depois você não pode mais pedir em nenhum outro momento. Então, se ele está te falando que ele está te pagando 13º, o valor está ali e você assinou que recebeu, recebeu. Você pode, a gente sabe de casos que isso é simulado, mas para você fazer a prova contrária disso é muito difícil. A justiça vai sempre entender que você realmente recebeu o que está naquele recibo, naquele termo. Maravilha. Jornalista pode falar, advogado vai consertar o que eu vou falar. Assinou, ferrou? Em parte. O que está ali no papel, ferrou. Mas vamos supor, vou te dar um exemplo para ficar mais claro. É isso. Eu estou recebendo a minha rescisão, meu 13º, meu aviso prévio, mas vamos supor que ficaram horas extras que eu deixei de receber e não cobrei, um acúmulo de função que eu também recebi e não cobrei. O fato de você assinar essas verbas que você está recebendo não impede de você cobrar essas horas extras, desse acúmulo de função. O que impede é de você receber de novo o que já está assinado ali. De novo, o aviso prévio, 13º, as férias, tudo que está relacionado ali, todos aqueles valores, você está dando quitação. Isso, eventualmente, na reclamação trabalhista, você pode até dizer, ele me deve hora extra, me deve acúmulo de função, só que eu já recebi isso. Vamos compensar isso daqui do crédito que eu tenho a receber dele, entendeu? Mas você não vai poder discutir o que já foi assinado ali nesse termo de rescisão. Perfeito. Vamos lá. Não sei se ficou claro. Sim, e aí é por isso que é muito importante a gente ir com calma, porque do lado de cá, eu até mais ou menos conheço o procedimento. É o nosso especialista de hoje. Mas eu quero levar essa informação de forma muito clara para o trabalhador entender alguns passos que ele deve seguir para que ele evite a necessidade de entrar com o processo. Porque a gente está cada vez mais entendendo que quanto mais processo entra, mais difícil fica, mais tempo demora, porque o judiciário está lotado. Então, quando a gente tem a informação correta e gente certa para poder dar suporte, a coisa fica mais fácil. Então, aconteceu assim, a homologação ela era só no sindicato. Teve a mudança das leis trabalhistas e agora a homologação não precisa mais ser no sindicato. Lembrando, homologação é a conclusão desse final do seu trabalho na empresa. Se eu estiver equivocada, me corrija. Não, tá certinho. Mesmo para poder elucidar para quem está em casa do jeito mais simples possível. E aí? Fui avisada que vou ser demitida. Ok. Marcaram o dia de resolver toda a coisa da minha vida para acabar meu vínculo com essa empresa. Ok. A homologação era nos sindicatos. Era obrigatório. Não é mais. Por que não é mais? Aí um parêntese entre nós dois.
Mudou porque, no final das contas, o trabalhador é a parte fraca dessa história e a gente está sempre, o governo está sempre, na maior parte das vezes, querendo colocar a gente numa situação mais complexa. Você é trabalhador que se vire. Se você sozinho não sabe ler, o problema é seu. Contudo, não é isso, doutor? Exatamente. Tem que falar sozinho, já está desempregado, está nervoso, está pensando que precisa ganhar o máximo de dinheiro possível, porque não sabe quando vai ser reinserido no mercado. Está numa situação constrangedora, porque na maior parte das vezes foi demitido, e aí está com raiva no coração. Essa raiva no coração quer fazer você, trabalhador, fazer o quê? Assinar aquele papel e sair dali rápido, porque você não quer mais olhar a cara daquela gente. Só que não pode. Porque assinou, ferrou até certo ponto. Então, para e pensa. Na homologação, várias convenções coletivas já estão dizendo que o trabalhador pode pedir que a homologação seja realizada no sindicato ou com alguém do sindicato presente. É isso? Exatamente, exatamente. As convenções estão fazendo isso justamente porque o sindicato conhece a matéria, ele sabe conferir esses cálculos, ele sabe dizer se o FGTS está correto, se não está correto. Tanto que é possível você receber determinados valores no TRC. Lembra que eles faziam uma ressalva nesse seu termo? Ó, a gente está recebendo, mas ficou faltando aqui um FGTS que a empresa não conseguiu recolher, mas está com parcelamento na caixa, por exemplo. Fica essa ressalva até para o trabalhador poder receber alguma coisa. O que não pode acontecer em hipótese nenhuma, e normalmente os sindicatos nessa situação protegem bem o trabalhador, é você assinar um valor que você de fato não está recebendo. Se a minha rescisão deu ali R$ 5.000, eu tenho que receber naquele dia os R$ 5.000. Porque se eu recebo a menos, eu estou dando quitação de R$ 5.000. Então, ele assinou, ferrou nesse aspecto. Perfeito. O que eu estou recebendo de valor ali, se entrou na minha conta ou não, se me deram em dinheiro ou não, entrou na justiça, o juiz vai considerar o valor que está no TRCP que você assinou, você recebeu. Perfeito. Eu vou contar um caso, porque a gente sempre fala que são os casos reais que fazem a gente conseguir compreender. E eu acho que cabe muito o meu exemplo pessoal nesse momento. Eu trabalhei numa universidade no Rio de Janeiro, que fazia várias coisas erradas comigo, e que hoje eu sei porque sou a apresentadora deste programa. A primeira coisa é que, ao ser contratada, eu estava tão feliz, mas eu estava tão feliz em ser contratada para dar aula numa faculdade e que ia ser anotado na minha carteira de trabalho que eu era professora, e aquilo era tão importante para mim que eu assumo que eu acho que eu não li nada. E eu aceitei. Era muita felicidade no meu coração. Eu acho que se eles me pedissem para eu pagar R$ 100 para dar aula, eu ia pagar. Você pagava. Eu pagava porque aquilo era, e sempre foi, eu acho que sempre vai ser uma das grandes realizações da minha vida, que é a sala de aula. Só que aquilo é trabalho. E eu errei feio. Por quê? Eu moro em Petrópolis. Daqui, da minha casa, até a faculdade onde eu dava aula, eu pego um ônibus para terminar em Itamaraty, do Itamaraty até o centro, do centro até a rodoviária. Da rodoviária Novo Rio até o Rio de Janeiro, da rodoviária do Rio de Janeiro até a faculdade onde eu dava aula. No Rio. Conduções. Eu dava aula no Rio, porque eu sou esperta também, né? Dava aula no Rio. Eu dei aula em Rio, Niterói e São Gonçalo. Niterói e São Gonçalo era tudo certinho, mas nessa faculdade em especial era bem erradinha. 5 ônibus para ir, 5 busão para voltar. Legal, eu continuava feliz. Sabe o que eu assinei? Eu assinei que abrindo mão do Vale Transporte. Não era Vale Transporte R$ 5. Eu tô falando disso. Metade do teu salário ia embora na locomoção. Ok. Ou mais. Assinei, ferrou. Eu poderia questionar em algum momento, mas nunca fiz, porque naquele momento da minha carreira e tal, eu avaliei. Mas avaliei errado. Porque hoje eu fico pensando do quanto eu dei de dinheiro para aquela universidade que estava usufruindo, usurpando da minha força de trabalho. E você de casa precisa pensar nisso, na sua força de trabalho, a força de trabalho que a gente vende para o outro. E aí, legal. E quando eu fui assinar a minha rescisão, que aí eu dei aula 3, 4 anos na faculdade, e aí fui demitida, num contexto em que eles estavam fazendo a avaliação do MEC, e eu valia pouco ponto para a faculdade porque eu não tenho mestrado. Então, eles decidiram cortar os trabalhadores que não tinham mestrado, os professores que não tinham mestrado, mesmo que eles fossem especialistas, ou seja, tem graduação, pós-graduação e
área de mercado trabalhando. Aham. Eles precisavam de mestrado e doutorado para ganhar ponto. E aí eu fui demitida. E aí, o que eu fiz? Você não vai acreditar? Assinei o termo de Hum. rescisão do contrato, dizendo que estava recebendo tudo e era mentira. E aí eu tive que depois entrar com o processo e tive que ir no Rio e tive que um monte de coisa. E eu que estou aqui na frente do Programa Trabalhador em Foco. Hoje, fico pensando que sou professora universitária, porque, né? Dei aula, às vezes Aham. dou aula especial, ou seja, acredito que eu sou um pouco esperta em alguma coisa. Se eu fiz isso, porque eu não tinha alguém do sindicato do meu lado, é aí que vem a questão. Queria que você falasse. Eu falo que é extremamente importante porque eu me ferrei de verde e amarelo, igual a gente se ferrou durante 4 anos no governo Bolsonaro. De verdade que eu me ferrei. E aí, eu queria que você falasse sobre isso, sobre o fato do trabalhador ter a possibilidade de pedir que um profissional habilitado ou do sindicato ou um advogado do sindicato esteja com ele nesse momento para que ele não cometa essa quantidade de erros que eu estou aqui de cara lavada contando que eu cometi. Para você ver, embora você seja professora universitária, jornalista de renome, etc., não é a Obrigada. sua área de expertise, não é a área que você domina, né? Você domina de vários assuntos, você sabe tratar isso de forma brilhante, mas de forma jornalística para você informar. Mas você não tem a parte técnica que dá a base para você poder discutir eventualmente ou tecnicamente uma questão dessa. É o que você falou, o que a gente recomenda, ainda que você não consiga fazer uma homologação no sindicato, ou porque não tem previsão, ou porque a empresa não quer e ela não é obrigada, pelo menos que te deem com uma certa antecedência uma cópia do teu termo, que você leve para alguém conferir, fazer as contas para você, ou que você procure o seu sindicato antes para que o sindicato elabore uma prévia. Pode ter uma diferença, outro sindicato não vai ter todas as informações certinhas ali, né, se você não tiver acesso a esses dados anteriormente, mas ele consegue fazer uma simulação do que você tem para receber. Então você já vai muito mais seguro para eventualmente fazer essa sua rescisão. Você leva uma prévia desses cálculos, você já sabe quanto vai ser seu aviso prévio. O aviso prévio mudou, quanto mais tempo você fica na empresa, maior é a proporção do seu aviso. De repente as pessoas não sabem isso, a gente tem que acrescer 3 dias a cada ano completo de trabalho na empresa, mas a partir de quando são considerados esses 3 dias? As férias, se tem, eu fazia muita hora extra, recebia, tem que ter essa integração dessas horas extras na tua verba rescisória. Então, isso tudo é importante. Você, de novo, ainda que você não consiga fazer o processo homologatório dentro do sindicato, por não ter previsão na convenção coletiva da sua categoria, ou porque a empresa não quer, por algum motivo qualquer, que ela já tenha um departamento pessoal, um departamento que cuide disso, você pode e deve procurar o seu sindicato, um advogado trabalhista, para que ele faça uma prévia desses cálculos e te dê segurança na hora de você ir receber. Até porque se você for receber e ver que está errado, é melhor você não assinar. É melhor que se corrija isso antes de você assinar, porque, de novo, gostei da fala, assinou, ferrou. O que está ali, você recebeu. O que está ali, você recebeu. E aí, o trabalhador não assistiu esse programa, o trabalhador foi lá e assinou, foi lá e não recebeu aquilo tudo direito. Tá faltando coisa, respira fundo e como resolver? Então, cara, existe a possibilidade de você entrar até judicialmente para você rever essa situação. Eu aconselho que a pessoa procure o sindicato de classe, um advogado que se tente resolver isso de forma amigável, amistosamente com a empresa. De novo, os sindicatos costumam ter uma voz ativa maior com essas empresas, costumam ter contato. Às vezes são empresas que já são reincidentes nesse tipo de conduta. Então, às vezes, você consegue resolver dessa forma. O que é importante é você receber o que ficou faltando. Perfeito. Se não conseguir de jeito nenhum, aí entra com a reclamação trabalhista. Pode ser através do sindicato ou através. Esse tipo de situação, eu entendo que você fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, no Ministério Público, isso pode até ensejar uma fiscalização lá na empresa, pode ensejar multa, mas não vai garantir que você receba esse valor que não foi pago, entendeu? Então, a melhor opção nesse caso é realmente ou judicializar ou tentar, através do sindicato ou do advogado, né, tentar rever isso de alguma forma na empresa. Se ela já fez isso com você, ela está mal intencionada. Então, acho pouco provável que você consiga amigavelmente. Provavelmente você vai ter que passar por a via judicial.
E, de novo, você assinando, você fazer a prova de que você não recebeu aquilo, é muito difícil. Que a empresa fala que te pagou em dinheiro, que você deu quitação, é muito complicado, muito complicado. Então, eu recomendo, se tem dúvida, se está errado, não assina. Ou coloca uma ressalva escrita, eu estou recebendo, mas entendo que está errado e está faltando o meu não sei o que lá, meu 13º. Perfeito. Duas falas que eu queria que a gente esmiuçasse antes do programa terminar. Primeira, Uhum, cheguei lá, olhei e acho que está errado. O uhum, que pode acontecer na prática? Eu chego lá e falo: olha, essa conta de vocês aqui está errada, vocês estão querendo me pagar, número hipotético, 2.000 e eu tenho que receber 4.000. O uhum. que isso significa na Ah, prática? O que pode acontecer então, ali? para a empresa é importante ela fazer esse pagamento para você. Pode ocorrer duas hipóteses. Uma, o depósito pode ser feito direto na sua conta, por exemplo, se você já recebe em conta salário, por exemplo, esse crédito já pode ter sido depositado na sua conta. E essa situação é um pouco mais fácil, porque o valor que entra ele tem que ser igual que está na sua rescisão. Ah, mas a minha rescisão está errada, eu estou recebendo a menos. Nessa situação, não tem problema você assinar, porque o valor que você está depositado na tua conta está igual na tua rescisão, tá ok? Então, qualquer diferença que tenha, você pode pleitear, porque o valor está errado. O Perfeito, problema é se a tua rescisão é 4.000 e só entra 2.000 na tua conta e você assina os 4.000. Aí perfeito. você está dando quitação dos 4.000. Mas vamos lá, uma outra situação é o seguinte, ó, deve 2.000, eu entendo que a empresa tem que me pagar 3.000. Eu não quero assinar esse recibo de 2.000. Perfeito. Normalmente, o que a empresa faz, a gente chama de ação de consignação em pagamento. Como ela tem a obrigação de te pagar esse valor, ela vai na Justiça do Trabalho, deposita esse dinheiro, e aí vocês vão discutir. Deve, não deve, Você deve não pode diferença, não gastar deve aqueles diferença, 2.000 até você discutir esse 1.000 a até mais resolver. Isso vai virar um processo judicial. Mas muitas empresas têm feito isso, ela deposita o dinheiro na para sua se conta livrar logo. para se livrar da obrigação que ela tem do pagamento. Mesmo que você, para ela, obviamente, é um risco, porque você não está dando quitação, porque você não assinou o termo de rescisão, e você pode discutir, fica mais flexível para você discutir isso judicialmente, entendeu? Maravilha. Então, a primeira questão era: posso sair sem assinar? Posso. A segunda Uhum, questão é a respeito da forma desse pagamento. Você falou aham, que, por exemplo, a empresa pode pagar em dinheiro, ali na mão. uhum, Ou a pessoa ou pode depositar, né? aham, A questão é: se ela pagou o dinheiro na mão, eu assino Inês é morta. E aí a empresa aham. desperta porque aí ela não tem registro. Eu te paguei com dinheiro na mão e tá, não sei o quê. Eu posso Na verdade, desculpa, cara, na verdade, o registro é o TRCP, aquilo é um dar recibo o de documento pagamento. assinado. Tá, Aquele documento é o recibo que te é o que pagou. importa. Maravilha. Aham. Agora, para assinar o documento, se a empresa disse que fez no depósito, na conta, salário e tal, não sei o quê, mas eu não consigo identificar no meu extrato bancário aquele dinheiro, aí eu posso falar: não vou assinar porque não está aqui na minha conta? Exatamente. Fala, não, É tudo bem. isso? Você depositou, me mostra o comprovante, que no meu extrato não aparece. Maravilha, porque às vezes são essas pequenas anuâncias que já era. Ah, não, Uhum. pode ficar tranquila, Carla, vou depositar na sua conta. Aí tu fala assim: tá Não, ótimo, prêmio joinha para você. Ela vai depositar e assinou que já recebeu. já é. Aí você recebeu. Se você assinou que recebeu, porque recebeu. Maravilha. Fernanda, eu acho que a gente conseguiu falar sobre esse termo de rescisão, a importância da gente correr atrás do sindicato para ajudar e a importância da gente só assinar o que realmente está certo. E aí, eu acho que é uma coisa muito brasileira, a gente pega o contrato e não É, pode isso serve para tudo, cara, não é só para termos de rescisão de contratos de trabalho, não. Falou em dinheiro, falou em operação que envolve numerado, cara, vê, confere, vê se é aquilo bem. Esse dinheiro que você está recebendo aqui, ó, eu tenho que assinar meu nomezinho aqui, eu tenho que ler. é, E não é chato você ficar sentado no banco ou em qualquer outro lugar, é, seja quanto tempo for necessário, lendo e perguntando e dizendo assim: não entendi o que isso aqui quer dizer. isso aí, isso Não é aí. errado, não é? Pelo contrário. Não, pelo contrário, é o certo. Maravilha. Fernanda, muitíssimo agradecida pelo bate-papo. É sempre um prazer falar com você. Obrigado, cara. Sempre que precisar, é só avisar que a gente vem.
Maravilha. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Se você tem alguma dúvida ainda em relação à homologação, ao termo, entre em contato com o seu sindicato. A equipe com certeza está lá à disposição para te ajudar nesse momento que não tem nada de agradável. É um momento em que, de uma forma ou de outra, você está encerrando um ciclo dentro de uma empresa que te pagava todo mês, né? Era assim que você dava conta da vida. Então, obrigada de verdade por ter assistido a gente, por ter ficado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.